Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o coração de cada um dos irmãos. Mais uma vez a gente quer compartilhar com os irmãos uma mensagem breve. Eu queria estar lendo com os irmãos Abacuque, capítulo de número 3, do versículo 16 até o versículo de número 19. O texto diz assim: estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Como que Abacuque alcançou essa confiança? Se nós começarmos a estudar o livro de Abacuque, se a gente fizer uma vista, breve sobre o livro de Abacuque, nós vamos ver que Abacuque viveu por volta do ano 600 antes de Cristo, e ele viveu numa época onde Deus já tinha anunciado que ele julgaria o reino de Judá por causa dos seus pecados. O próprio profeta Abacuque, ele vive num tempo onde existe muita injustiça. No capítulo 1, Abacuque chega a colocar diante de Deus a sua oração, queixando-se da situação de injustiça que existia na sua terra. O texto diz assim, lá no capítulo 1, versículo 2, Abacuque pergunta: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Porque preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Veja bem, irmãos, a queixa que Abacuque apresenta diante de Deus é muito semelhante à queixa que muitas vezes nós também vivenciamos nos dias em que nós vivemos. Nós também vemos violência por toda parte. Nós também vemos a maldade se multiplicando. Nós também vemos opressão. Nós vemos quantas vezes pessoas discutindo, brigando o tempo todo. Nós vemos muitas vezes a injustiça sendo praticada. Deus não está alheio a tudo isso que está acontecendo. Justamente por causa de todas essas maldades, de todas essas injustiças que têm acontecido, Deus promete julgar o seu povo. E quando Deus responde para Abacuque a partir do versículo 5, ele fala que Deus vai julgar o seu povo que está praticando injustiça por meio dos babilônios. No versículo de número 6 do capítulo 1, ele fala: eu estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua maldade e decidem por si mesmos o que é certo. Quando Deus responde a Abacuque que ele vai destruir a injustiça, a maldade, ele vai julgar a justiça e a maldade através dos babilônios. Em vez do coração de Abacuque se acalmar, Abacuque entra em crise. E a partir do versículo 12, ele volta a orar. Aqui a gente já aprende uma coisa muito importante. Muitas vezes quando Deus age, Deus faz coisas que nós muitas vezes não entendemos. A maneira de Deus agir. E o Abacuque também, quando Deus age na história de uma forma soberana, julgando o pecado de Judá, trazendo os babilônios, também Abacuque não entende. Mas Abacuque, mesmo não entendendo, ele não deixa de confiar em Deus. Ele vai
aos pés do Senhor em oração. A partir do versículo 12, Abacuque fala: ó Senhor meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos os que ele? A pergunta de Abacuque era a seguinte: puxa, nós realmente, o povo de Judá tem pecado, tem sido infiel à tua aliança, mas os babilônios não são melhores que nós. Pelo contrário, os babilônios também são cruéis, os babilônios também são ferozes, eles também são idólatras, e tu vais usar os babilônios para nos punir? E diante da queixa, no bom sentido, aqui queixa não é no sentido de estar em rebelião contra Deus, mas em submissão a Deus, em confiança diante de Deus, no capítulo 2, versículo 1, Abacuque fala: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta ele dará à minha queixa. Então Abacuque, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, a postura dele é de oração, é de se colocar diante de Deus, é de buscar diante de Deus resposta. E Deus, a partir do versículo 2 do capítulo 2, ele dá uma resposta. Ele fala: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, os que confiam em si mesmos. O justo, porém, viverá pela sua fé, pela sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira e os arrogantes nunca descansam. Aqui depois, no capítulo 2, Abacuque vai descrever tudo aquilo que os arrogantes, que os incrédulos, que os perversos realizam, e vai descrever também que Deus está vendo tudo isso e Deus vai julgar. Qual é o papel daquele que é justo diante de toda essa situação? É de ter fé, confiança, fidelidade a Deus e esperar com paciência, porque Deus está no controle de toda essa situação. Nada que está acontecendo escapa do controle soberano de Deus. No meio de tudo isso que está acontecendo, no capítulo 2 ainda, o versículo de número 20 fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Nós não precisamos ficar apavorados diante das tragédias. Embora diante das tragédias nós soframos, nós como qualquer outra pessoa sentimos dores, nós como qualquer pessoa sentimos perda. O próprio profeta no capítulo 3, nos primeiros versículos que eu li, o profeta diz: eu estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. O profeta, ele ficou impactado quando Deus anunciou diante dele tudo aquilo que estaria para acontecer. Mas o profeta experimentou descanso em Deus. E ele fala, mesmo diante de todo esse tremor que ele experimentou, esperarei em silêncio. E ele fala, ainda que a figueira não floresça, e que não hajam frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. No meio de todas as tragédias, a gente vê aqui que Abacuque, ele descreve tragédias. Quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, a colheita de azeitonas não dê em nada, os campos fiquem vazios e improdutivos. Ele está falando de uma catástrofe econômica. Numa sociedade agrária, se toda a produção agrícola é destruída, que esperança eles poderiam ter se eles olhassem para as circunstâncias? Mas ele fala que mesmo numa situação assim,
Ele fala: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Deus é um Deus que salva, não somente nos momentos onde tudo está indo bem, onde há prosperidade, mas Deus é Deus também nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Lutero, naquele cântico, Castelo Forte, ele diz: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder, ele defende os seus em todo transe agudo. Deus é Deus, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de tristeza. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós possamos dizer, como Abacuque: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que nós possamos dizer: o Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça. Deus pode fazer com que os seus pés permaneçam firmes no meio dessa tempestade, no meio dessa crise. Como diz lá no Salmo 121, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a ti de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que Deus o abençoe, fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito sejam sobre todos nós e permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.